Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 23 de junho, com a nossa Academia Espiritual. O texto do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Vamos então ouvir o texto desta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso Senhor, no Evangelho de hoje, faz um alerta prático sobre o erro. O erro também de atitudes práticas propostas por algumas pessoas que, por influência, agem dentro da comunidade. Ou, podemos dizer, hoje, agem na sociedade. Existem muitas propagandas enganosas sobre a palavra de Deus. Existe muita gente falando da palavra de Deus, mas o objetivo delas é enganar as pessoas ou amenizar o poder e a força dessa palavra, acariciar o ego das pessoas para que, de fato, aquela palavra de Jesus, com a sua radicalidade, não possa ser vivida. Então, nosso Senhor chama a atenção para isso. O Evangelho tem duas partes, uma exortação inicial sobre essa realidade que existem falsos profetas e uma outra parte, o critério que Jesus ensina para o desmascaramento daqueles que são falsos profetas. Esse critério é justamente os frutos. Uma árvore boa vai produzir bons frutos, uma árvore má vai produzir maus frutos. Então, não vai adiantar as palavras, a imagem piedosa, se os frutos não serão bons. Jesus nos chama a viver a palavra e a ação unidas de tal maneira, de modo que nós vivamos o que falamos e o que falamos paute a nossa ação. Então é por aí que é preciso seguir nosso Senhor Jesus. Ele critica aqueles que cultivam uma virtude aparente para que os outros vejam, mas não tem consistência na prática do dia a dia. É claro que esse texto está direcionado para as comunidades cristãs, de modo especial para as lideranças, principalmente os sacerdotes, vamos dizer. Mas ele se aplica a todos, por exemplo, se aplica a você como pai, como mãe, se aplica a você como discípulo missionário do reino de Jesus. Mas o fundo é esse, Pessoas dentro da comunidade que contaminam com ideias contrárias àquilo que Jesus pregou e ensinou. E essas ideias, meio que camufladas, podem levar
cristãos a viver uma vida incompatível com a proposta do reino de Deus, com a proposta de Jesus. Ameniza-se os mandamentos, ameniza-se a palavra, ameniza-se o jeito de crer no Senhor e nos seus mandamentos. Então são pessoas que aparentemente, que exteriormente se apresentam como cristãs, como piedosas e etc e tal. Mas não tem nada a ver com o reino de Deus e com o seu projeto. Porque quando a prática ela se distancia daquilo que é o propósito do Senhor. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, conforme Padre Jaldemir Vitório propõe. As pessoas, então, que pregam o amor e a misericórdia, mas são egoístas e impiedosos. E aí, como disse, não pode ser colocado apenas nos pregadores, no sacerdote nisso. Vamos pegar na nossa vida prática também. Você fala de amor, de misericórdia, você exige que os outros tenham amor e misericórdia para com você, mas no trato com os outros, você é egoísta e impiedoso. Pessoas que exigem perdão e reconciliação, mas dentro do coração nutrem ódio, criam divisões. Pessoas que falam que Deus é tudo, eu amo a Deus, Deus é o meu tudo, Deus é em primeiro lugar, mas estão apegados a coisas, a situações deste mundo. Então, é essa alerta que Nosso Senhor faz. Falsos profetas. Aqueles, sobretudo, que estão responsáveis por anunciar a palavra ou usam da palavra de modo errado, mas se aplica na toda a nossa vida de cristão também, quando nós, ao invés de sermos testemunhas do Evangelho para o mundo, para as pessoas, nós usamos apenas para a nossa promoção, para a nossa glória, para os nossos interesses. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Se você pode, acenda uma vela, faça a invocação ao Espírito Santo, peça os seus dons, sobretudo esse dom do discernimento, esse dom da verdade, de ser testemunha verdadeira do Senhor. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus, pode colocar uma música que te ajude a aquietar o coração e falar com o Senhor. O segundo passo é hora de reflexão, é o aquecimento. Então, responda para você mesmo, como tenho me comportado na escuta e na vivência da palavra de Deus? O que eu escuto é o que eu vivo, o que eu falo, o que eu prego, o que eu exijo dos outros é o que eu vivo? Então, como é que eu tenho me comportado nessa relação com a escuta e com a vivência da palavra de Deus? E o terceiro passo, o treinamento. Então, hoje vale a pena rezar com o coração, com força, colocando em prática mesmo aquela oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E peça ao Senhor na sua oração a sabedoria e o discernimento. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.